O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. Quais são as consequências desse consumo para o indivíduo e para a sociedade como um todo? Quem vai nos ajudar a refletir sobre isso é Letícia Balducci, especialista em sexualidade humana e nossa convidada desse Cidadania Mulher. Olá, Letícia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar desse programa. Eu vou só pedir para você explicar para a gente o que é uma especialista em sexualidade humana. Olá, Roberto, olá a todos. A especialização em sexualidade humana, ela estuda os aspectos individuais do indivíduo referentes à sua sexualidade. Então, como ele se enxerga, como ele se comporta com o meio e também os aspectos biológicos do seu desenvolvimento. Será que o meu psicológico, ele está alinhado com o meu biológico? E como que isso impacta na sociedade que eu vivo? E como que a cultura impacta o meu psicológico? Então, a sexualidade humana, ela abrange todos esses temas. E é interessante observar que a sexualidade é muito maior do que só o sexo, as relações sexuais, né? Exato, porque o que a gente pensa, sexualidade, eu sou mulher, eu sou heterossexual. Não, eu falo, pessoal, temos essas duas diferenças. O sexo é a relação sexual em si, mas a sexualidade, ela é muito mais abrangente. O indivíduo, às vezes, surgem tantas dúvidas e questões ao longo do seu desenvolvimento. E aí, se não for trabalhado na escola, na educação sexual, porque a escola não tende a falar sobre esses assuntos, né? Ela vai mais no que é necessário, na biologia, na ciência, mas falar sobre o indivíduo enquanto ele está em desenvolvimento, passando ali da infância para a adolescência até a fase adulta, surgem tantas questões sobre si próprio, né, deveria ser mais discutido, porque se não for, vem aí a sociedade e o entretenimento com assuntos e informações disfuncionais, e aí aquele adolescente ele entra na fase adulta cheia de dúvidas e questões ali que ele nunca trabalhou. E vamos aproveitar então para definir pornografia. Às vezes as pessoas comparam com erotismo, arte erótica. O que é pornografia? A arte em si, mesmo erótica, convida a pessoa a refletir. E temos que pensar o que aquele artista nos propôs a dizer. Só que o objetivo da pornografia é apenas um. Ele apenas faz com que a gente apele para o que há de mais primitivo em nós. Então, a pornografia ela não convida você a refletir, a pensar, ela transforma corpos humanos em objetos sexuais. E o próprio nome já vem do grego porneia, que é um desejo sexual bizarro, e grafia vem de escrever sobre. Então, não é uma relação normal. Eles precisam colocar, para chamar a atenção, alguma temática muito apelativa, muito fora da realidade, considerada até imoral ou criminoso, para despertar a atenção dos indivíduos. E esse consumo de pornografia pelo Brasil e, na verdade, pelo mundo, né? O próprio fato assim, da internet, das redes sociais, está ficando mais fácil ter acesso, né? Esse consumo está aumentando em toda parte? Depois da era da internet, ali pelos anos 2000, ela surgiu como um maremoto na vida dos jovens e sem censura nenhuma. Agora que alguns países, como a França, a Alemanha, que tiveram ali algumas políticas de censura de idade. Mas até então, inclusive no nosso país, não tem aquele botão de bloqueado para maiores. Não, você aperta que tem maior de 18 anos, seja você maior ou menor de idade, você pode acessar. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer idade, pode ter acesso a este conteúdo. E ter acesso em mãos ao pior conteúdo possível e consumir aquele tipo de informação sem limite nenhum. Sem restrição nenhuma, não temos aqui nenhum tipo de bloqueio na internet, somente se algum pai colocar ali o controle para os filhos, mas ainda assim é muito complicado e o acesso cada vez mais fácil. Aqueles filmes, né, que no cinema teria aquela restrição, né, só para maiores de 18 anos, à medida que coloca na televisão, mesmo que seja por assinatura ou na internet, acaba que na prática está disponível para todos. Com certeza, fácil, rápido, qualquer um pode acessar em qualquer lugar e de qualquer idade. Não temos essa censura aqui quanto a estes conteúdos. E quais são os efeitos
né, do acesso a esses conteúdos, né, principalmente para os jovens, crianças até? Olha, Roberto, eu tenho projetos em escolas aqui também na minha cidade de Mato Grosso. A gente fez um projeto bem interessante chamado Diga Não à Pornografia com o governo do estado, fora outros, e tenho acompanhado aí o que esses jovens estão consumindo. E eu vejo que eles desde cedo, viu, a faixa etária, a menor faixa etária que eu já trabalhei, eles tinham ali em torno de 9, 10 anos de idade e eles já sabiam tudo, exatamente o que eu estava falando sobre este consumo. Então a gente vê ali um impacto na sua sexualidade, porque o cérebro ali, o córtex pré-frontal, a parte lógica, ainda está em desenvolvimento. E essas crianças, esses pré-adolescentes, eles tendem a absorver tudo que se refere ao comportamento sexual, que também está em desenvolvimento, eles estão ali numa transição entre a infância e a adolescência, então seus órgãos reprodutores ainda estão ganhando caráter sexual, até então eles não têm, mas estão sendo atiçados, né? Sem nenhum tipo de informação sobre o assunto, então impactando ali a sua sexualidade, a forma como eles se relacionam e, claro, o seu circuito de recompensa. Porque se eles olharem aquele conteúdo, se eles desejarem cada vez mais, uma vez que aquele conteúdo é totalmente disfuncional a eles, eles vão querer cada vez mais. E a realidade em que eles estão, o modo como eles se relacionam e interagem, fica cada vez mais distorcido. Então, como você mencionou, né, uma coisa mais de aprendizado, mesmo de entender do que se trata, né? Não é isso que acontece na pornografia, né? Inclusive, um dos problemas mencionados com frequência é que são, às vezes, assim, relações forçadas, agressivas, tem violência e pode, inclusive, incitar a violência. Com certeza. Em 2021, a SafeNet fez uma pesquisa que mostrou que Xvideos, Xvideos, dos sites mais perigosos aí para consumidores, eram dos sites mais acessados do Brasil. Eles estavam ali entre os 5 sites mais acessados. E quando você entra, e se você entrar hoje, você vai ver conteúdos violentos de abuso sexual, você vai ver casos de incesto, e hoje a gente sabe que a maioria dos abusos eles acontecem no âmbito familiar, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, mais de 90% desses casos. Você vai ver aquela questão de a menina mais nova, inclusive o The Economist fala que o termo novinha é um dos mais pesquisados no Brasil, né? Foi um dos mais pesquisados nos últimos anos. Você vão ver meninas que pode ser que ela tenha mais de 18 anos, mas ela é retratada como muito mais nova. Então ela passa, né, essa imagem, ela vende esses conteúdos no formato de entretenimento, só que na verdade, se trazido para a realidade, o que nós vamos achar são crimes, são abusos, né, que acontecem diariamente. E é o que a gente acha lá, não tem uma relação normal, tem abuso sexual infantil, tem a pedofilia, tem incesto, tem comportamentos violentos. Mais de 88% de conteúdos pornográficos em todos os sites, englobando ali os mais famosos deles, mostram conteúdos de abuso contra a mulher, e em 95% dessas cenas, as mulheres demonstram estar aprovando essa maneira de ser tratada. Então imagina um menino de 11, 12 anos olhando aquilo, simplesmente ensina que o menino ele tá liberado em bater nas meninas e que as meninas devem gostar. Então, essa tolerância à agressividade, essa tolerância a comportamentos ali tóxicos, né, de homens contra as mulheres, na maioria dos casos, certo? Porque é um conteúdo feito para agradar o público masculino, e uma vez que ele cria tolerância a isso, ele fala que não, talvez o não dela queira dizer sim, e nós vemos que nosso país está entre os 5 maiores ali em casos de feminicídio. E pode ter uma relação aí, essa exposição à pornografia, ela vai gerando uma dessensibilização aos crimes, ao que é um crime? Eu não posso falar que a pornografia é totalmente, né, é o motivo desses agressores agirem como agem, né, porque tem todo um fator psicológico, mas ela com certeza contribui, porque há uma dessensibilização no cérebro, e uma vez que você fica tolerante, nós temos também o que é chamado de neurônios espelho. Uma vez que a gente olha, a gente não quer ficar só olhando, a gente sente vontade de reproduzir. E o Dr. Victor Klein, ele fala isso em seu livro, na sua pesquisa, que consumidores que assistem têm 6 vezes mais chances de retratar na realidade do que aqueles que não assistem.
a considerar que, nossa, pode ser um comportamento que eu poderia repetir. Né? Então, o cérebro vai ficando cada vez mais dessensibilizado àquelas temáticas. Uma hora que era o sexo tradicional, não chama mais atenção, e ele vai para conteúdos cada vez mais apelativos. E aí eu vejo acontecer casos ali até assim perturbadores. Podem envolver, como eu falei, menores, animais, casos incestuais. Então, é algo que precisamos falar sobre o assunto o quanto antes e conscientizar e educar esses jovens. A exposição, o consumo de pornografia já foi relacionado também com questões mentais, ansiedade, depressão e mesmo vício no consumo? Como é que isso acontece? A última pesquisa que tem no livro Your Brain on Porn, do psiquiatra Gary Wilson. Ele diz que sim, a pornografia pode ser relacionada a 12 transtornos mentais, incluindo, sim, depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos. Porque o que ela gera no ser humano? Ela gera um pico de dopamina, então uma hora ele até esquece do mundo ao seu redor, só que logo depois do momento de êxtase, aquela sensação de excitação, aqueles químicos do cérebro, eles caem rapidamente. Logo o cérebro lógico, ele recupera o controle, e aí o indivíduo fala, nossa, o que eu fiz, o que eu estava pensando? Só que ele não estava pensando. Quando a pessoa entra no ciclo da recaída, do vício em pornografia, né, com a masturbação, com a chegada ao clímax, ele desiste da capacidade de pensar, por isso que ela é tão prejudicial. E aí, esse pico entre euforia, êxtase e volta da realidade pode causar, sim, um choque para a pessoa e, sim, pode agravar uma ansiedade, alguma síndrome do pânico que ela tenha com estes conteúdos. E existem dados também que mostram que, justamente ao contrário do que poderia se esperar, né, a pessoa vai procurar pornografia querendo ficar mais estimulada, mas a consequência é que ela acaba não conseguindo mais ter relações sexuais reais. Também acontece, porque eu vejo que muitas mulheres também acabam pela inocência, homens também na sua fase jovem, e voltando ao assunto, pela falta de informação, falam, vou para olhar esses conteúdos, né, que estão em fácil acesso na internet, como uma forma de eu entender, né, sobre sexo. Eu vi esses dias umas estatísticas que eles têm no site Pornhub, que os jovens estão pesquisando, e isso o próprio site faz pesquisas, os jovens estão pesquisando nos sites pornográficos como usar camisinha, como fazer sexo, como se relacionar, e num site totalmente disfuncional. Então, o que o indivíduo vai falando, os meus alunos falam assim, Letícia, jogo é jogo e treino é treino. Eu falo, mas você está treinando para o esporte errado, porque ela te ensina a ter um vício, te ensina a olhar outros indivíduos, né, tendo uma relação e ainda acrescenta uma fantasia, e quando você chega na hora de se relacionar com alguém, né, esse afeto vinculado à intimidade, ela não tem. Você vai tratar o corpo do outro conforme você viu, não é igual à realidade, ao contato com outro ser humano. Então, os homens também ficam bem frustrados neste aspecto. E também a questão, você mencionou, né, do uso da camisinha, o preservativo, muitas vezes não está presente. Nunca está, Roberta, presente no conteúdo. Na verdade, não há conexão, não há afeto, não há proteção. A gente vê uma dinâmica de poder desequilibrada entre o homem como poderoso, a mulher submissa, e aquela relação ali praticamente forçada. A Harvard fez uma pesquisa, né, e mostram ali o quanto que a pornografia está ligada ao tráfico sexual de pessoas. Então, não é... E aí, alguns documentários, tem até alguns interessantes na própria Netflix, que mostram as meninas que entram na indústria achando que vai ser A, e de repente ela se vê fazendo B, C e D. E elas mesmas relatam que não deve ser diferente de como uma vítima de estupro se sentiria naquele ambiente. Então, sim, eles podem ter essa visão ali totalmente errada de como lidar com o outro.
E existem também indícios de que pode causar, né, problemas tanto sexuais propriamente, né, ejaculação precoce, como também questões de concentração, memória, já foi descoberto isso? Já. Os meninos relatam muito isso, porque uma vez que ele acessa aquele conteúdo, é muito estímulo mental a eles. E eles utilizam ali da mão. E ele acaba treinando o sistema nervoso a ejacular muito rápido. Ele treina ali para ejacular muito rápido, ou ele treina o oposto. Eles falam assim, Letícia, eu chego na hora, eu não sinto nada. Eles estão ou hipersensíveis e acabam, né, desenvolvendo uma disfunção erétil, ejaculação precoce, ou perdem a sensibilidade. Porque o pornô, ele é muito estímulo mental. E aí eles usam aquele estímulo mental com as mãos, como eu falei, na hora da realidade, não é a mesma coisa. Fora que sim, inteligência, memorização, capacidade de concentração é perdido. Porque quando você acessa esse conteúdo, você está naqueles os mesmos químicos do prazer são liberados numa relação real. E os mesmos na pornografia. Só que no pornô, em doses muito maiores do que o cérebro consegue administrar. Então, eles fogem da realidade, eles colocam um capacete de fantasias, entram naquele mundo, muitas vezes para fugir do tédio, estresse, carência. Muitos homens entram por conta de emoções desconfortáveis. Só que ele se vê nesse meio, nesse ciclo. O cérebro, ele acostuma-se a isso e cria-se um vício. Inclusive, a Sociedade Americana de Psicologia comparou a pornografia, a chamou de crack visual, porque ele continua voltando. Ele não cria só um vínculo sexual com aquele conteúdo, mas emocional, porque além do clímax rápido, também dá a ele essa fuga dessas emoções desconfortáveis. E aí, uma vez que ele atinge o clímax, outras atividades que deveriam ser importantes a ele não fica mais. Então, se ele deveria estudar, trabalhar, se relacionar com a sua esposa, isso fica desinteressante para ele, porque ele já teve o que ele queria. O cérebro fala assim, dever cumprido, não precisamos fazer mais nada. E aí ele pede energia, motivação para outras coisas. Quando a gente fala em vício, da ideia assim, de um exagero, existe algum consumo adequado, algum consumo que não seria preocupante? Eu falo também para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham meu conteúdo, alunos, mentorados, eu falo assim, gente, eu não sou contra o erotismo, eu não sou contra o sexo, eu não sou contra o autoconhecimento, né? Eu sou contra este conteúdo em particular. Então, não é proibido o ser humano, inclusive isso é muito saudável, ter fantasias, mas o erótico, ele traz fantasias mais naturais, mais saudáveis. O relacionamento com o outro, os beijos, as carícias, os abraços. Então, você fantasiar de uma maneira que não envolva um crime sexual, como é mostrado ali, de modo que não seja apelativo, não coloque a sua saúde sexual em risco, nem a do outro, tá tudo bem. Tem alguns alunos que mostram, Letícia, eu gosto disso. Eu falo, isso não é pornografia. Isso tá mais para algo que é a sua própria sexualidade, é só um desejo que você tem, certo? Então, existe a compulsão, que é quando você deixa de fazer outras atividades para ficar neste conteúdo, quando você abandona o que você tem que fazer, ou quando você não consegue ter mais relações com pessoas reais, e aí você deveria buscar um tratamento, né, com psicólogo, com sexólogo. E tem aquele que é o consumo saudável, que a pessoa está só se descobrindo, né? E que é alguma fonte de fantasias, que é uma imaginação saudável, certo? E a parte sensorial, que é o autoconhecimento, entender sobre o seu corpo, sobre a sua genitália, né? Então, assim, a gente tem que passar essas informações certas para as pessoas, né? Para ela ver que não é totalmente ficar sem nada, mas se conhecer de uma forma mais positiva, saudável, com proteção. Um número preocupante é que muito do conteúdo disponível, na verdade, é pirata, é filmado, às vezes sem nem as pessoas saberem, publicado sem consentimento, né? Isso, na verdade, é um crime, não é nem pornografia, né? É criminoso. Tem um site dedicado somente a esse tipo de vídeos. E eu nem sabia, quem me falou foi os alunos. Letícia, tem um site que qualquer namorado, pessoa, qualquer pessoa pode postar ali. E aí a gente tem o termo hoje que é o porn revenge, que é a pornografia de vingança.
Geralmente a moça, ela, às vezes, não sabe que foi filmado, ou até consentiu em ser filmada no momento do relacionamento, mas não em ser publicada, não em estar em algum site. E mesmo que ela consentiu e ela não consinta depois, também é um crime. Né, a chamada de pornografia de vingança, e é o que mais tem ali surgido na internet, o que mais tem pesquisas, inclusive é até um gênero, não é? É o amador. E fora que tem outras que as pessoas gravam mesmo, como uma forma de lucrar. E aí vem essa falsa, né, forma ali e muito rápida de ganhar dinheiro, que eu vejo hoje muitas meninas em idades muito jovens também achando que é um caminho de monetização mais fácil, né, a venda do próprio corpo, a venda de vídeos na internet. E eu vejo surgindo muito isso nesse início de ano, né, essa venda do próprio corpo com essas plataformas disponíveis hoje. Isso, só que isso não se confirma, né? Quando você diz que elas acham que é uma forma de ganhar, mas na prática não dá muito certo. Quando elas estão dentro, parece que sim, né? Eu vou ganhar um dinheiro mais fácil com a venda de algumas fotos, de vídeos. Quando ela vê, ela já está até fazendo alguma coisa já fisicamente. Só que é muito rápido, tende a passar. E ela vê que precisa de muito esforço para ganhar não considerável. Inclusive, esses próprios documentários mostram isso. Inclusive, até uma das atrizes mais famosas da indústria, Lana Rhoades, ela entrou com este pensamento. E ela teve graves crises psicológicas ali, de ansiedade, depressão. Ela foi internada diversas vezes porque ela falou exatamente isso. Eu pensei que eu estaria ali na cena, mas de repente mudou totalmente. E eu tive que me submeter ali, precisava de muito esforço para um mercado que, na verdade, não é lucrativo para quem está nele, né? É lucrativo para quem é o produtor, né? Do site, para quem é o executivo ali por trás. Mas para as atrizes, para as meninas ali, não, elas têm que fazer muita divulgação, elas têm que se colocar em situações humilhantes, degradantes, e acaba não sendo vantajoso no final, como ela achou que seria. E muitas vezes vai escalando, né? Uma coisa assim, cada vez mais humilhante. Começa com uma foto, de repente um vídeo, de repente tem vários caras e uma cena, de repente ela nem sabe mais o que ela tá fazendo. São situações realmente perturbadoras, sabe? Envolvem até fezes, envolvem várias pessoas, envolve troca de pessoas, e aí acaba tendo essas consequências. Violência extrema. Inclusive as atrizes, né, em 2024, nós tivemos ali acredito que, se eu não me engano, mais de 6 casos ali de mortes de atrizes nesse mesmo ano. Inclusive foi um choque ali para todos, porque inclusive saiu até uma matéria, né, na CNN, que fala por que atrizes pornográficas estão se suicidando, né, neste ano, né? Por que nesse último ano? Quais são os motivos, né? O que faz ela cometer esse suicídio, às vezes no auge da carreira? Então, 2024 foi um ano marcante ali, em que todo mundo começou a questionar esse cenário. Todas elas se suicidaram. Foi suicídio. Todas as atrizes pornográficas ali no auge de suas carreiras, né? E aí, aquela sensação, né, de que você perde o controle. Eu falo assim, mesmo que seja pago, mesmo que alguém pague, mesmo que eu esteja vendendo e seja consentido, eu não deixo de perder o domínio do meu próprio corpo para exercer o que eu nem chamo não pode nem chamar de profissão, porque uma vez que você perde o domínio de algo mais valioso, não pode ser chamado de profissão. Você acaba perdendo, mesmo que pago, você acaba perdendo este domínio. Então eu posso falar, eu sou trabalhadora do sexo, ok, né? Eu falo sobre sexologia, eu falo sobre ciência, né? Sobre a saúde sexual. Minha mãe, que é ginecologista, também pode ser chamada, mas nenhuma de nós precisamos perder o domínio do corpo para exercer aquilo que temos de mais precioso, e elas acabam perdendo esse domínio e afeta profundamente o psicológico. Letícia, muito obrigada pelo seu tempo e sua participação no nosso programa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.